Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos, canal do professor Arnaldo Vieira, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para então mais uma aula de atualidades, um pouquinho atrasado essa semana, mas vamos lá. E claro, começando esse vídeo, como sempre eu peço para vocês essa participação, essa interação que é bem legal, importantíssima para nós, pedindo para você já deixar o joinha nesse vídeo agora, nesse momento. Inscreva-se no canal, se você estiver recebendo esse canal, esse vídeo, porque está pesquisando sobre concursos, se está aí buscando estudar sobre atualidades, inscreve aqui no canal, tanto aqui do professor Arnaldo Vieira, quanto na Doutor Concursos, que é bem legal, bem interessante. Toda semana a gente posta conteúdo novinho para vocês, tá? E claro, compartilhe esse vídeo, coloque nas redes sociais que a gente vai ficar bem feliz e também automaticamente interagir com vocês e saber se vocês estão gostando desse conteúdo aqui, tá legal? A gente vai começar essa semana, começando, lógico, pela informação mais dramática que a gente pode falar, infelizmente, que é o apagão no estado do Amapá, que já tá vindo desde o dia 3 de novembro, hein? Já na semana passada já poderia ter incluído isso nos assuntos, mas eu optei por observar a evolução do problema e ver se havia uma solução. Mas até agora não há solução. E a previsão, inclusive, é que o serviço de energia elétrica só volte a funcionar no estado no dia 26 de novembro, ou seja, talvez na semana que vem. Olha o tamanho da dificuldade que você encontra quando um país tem as dimensões continentais do Brasil. A situação foi a seguinte: no dia 3 houve um incêndio. As investigações preliminares dão conta de que foi, no primeiro momento, falaram que foi uma chuva, um raio que caiu. Depois foi um incêndio numa das buchas de isolamento. Mas, na verdade, o que se sabe até agora é que foi falta de manutenção. Falta de manutenção de uma subestação de rede elétrica que era imprescindível para o fornecimento de energia de pelo menos 13 das 16 cidades do estado. Veja, é muito problemático. Falta d'água, inclusive, é muito pior. Mas no caso de energia elétrica, os prejuízos são incalculáveis para a economia, para a saúde das pessoas, para a estabilidade, inclusive para a segurança do Estado. Os problemas estão, assim, se avolumando lá. E o choque de versões das autoridades que cada vez tentam assumir a responsabilidade, depois recorrem, cobram da empresa, estão sempre colocando a culpa na fornecedora. A ANEEL já, inclusive, começou investigações, já declarou que vai fazer investigações. Então, enfim, existem muitas das informações desencontradas, mas o fato é que a imprensa tem noticiado, e até nesse videozinho aqui já vão se elencar 6 situações, né? Como que a história acontece. Primeiro, com um incêndio na subestação de rede elétrica lá, que foi contido depois, mas que automaticamente cessa o fornecimento de energia. Apagão total nas cidades, blackout total, isso vai prejudicar o comércio logo em sequência, vai dar problema, exatamente, são aí 765 mil pessoas que foram afetadas. Veja, somente algumas cidades que conseguiram se safar desse problema, porque tinha uma outra rede de energia que abastecia outras cidades. Mas a própria capital Macapá ficou sem nenhum tipo de acesso elétrico. E depois, quando começou o rodízio ainda, vários setores da cidade disseram que o rodízio não foi cumprido. Por quê? Forneceram energia por um determinado período de tempo, tá? Primeiro era por 6 horas, quando começou a haver uma reestabilização do sistema, e depois, nesse sistema de rodízio, outras pessoas, outros setores da sociedade acabaram não chegando a receber a energia. Então o Estado está sem internet, os hospitais estão sem energia para manter os pacientes, tudo à base de gerador. O comércio está com os produtos sem refrigeração. Você não tem semáforos, você não tem controle elétrico por conta da energia do trânsito, dos sistemas normais de trânsito. Enfim, são situações muito complexas que a população do Amapá está vivendo e que demonstram a fragilidade do sistema elétrico brasileiro, que na dependência de uma única subestação, toda uma parte, uma região enorme do estado ficou sem energia e continuará até o dia 26. A gente vai continuar avaliando isso com vocês e assim, fiscalizando, vamos colocar dessa parte, vamos dizer assim, porque os protestos, como a gente está vendo, estão se avolumando. Um jovem, inclusive de 13 anos, tomou um tiro de bala de borracha durante um dos protestos, capaz de perder a visão, porque as pessoas chegam num ponto que elas estão assim, muito cansadas disso, da inação dos representantes políticos por conta disso. É uma questão de segurança, inclusive agora para o Estado, retomar
o controle automaticamente da energia elétrica, algo tão, para nós, tão superficial e automaticamente tão bobo, de uma certa forma. Pegando no gancho aí das eleições, em alguns municípios o TSE autorizou que a votação fosse realizada em outras cidades, em outras datas, e isso enseja o segundo assunto do âmbito nacional que a gente está falando, que foram as eleições que aconteceram, que terminaram no domingo, tá? E até por conta disso que eu esperei por fazer esse vídeo com mais tempo, porque foi um fato único de uma certa forma para a gente observar e aqui discutir com vocês, debater o resultado das eleições municipais de 2020, tá? Em todo o Brasil, né, à exceção dos municípios do Amapá, nós tivemos uma participação enorme da população brasileira votando. Segundo as informações do ministro Barroso, que é o presidente, além de ministro do Supremo, também o presidente hoje do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ele afirma que houve uma participação de 113 milhões e 300 mil pessoas, eleitores como um todo, votando, né? O que equivale a 76% do total dos 149 milhões de aptos no Brasil. Agora veja, olha só, índice de abstenção, 23,14. Bom, o ministro Barroso, nas entrevistas que deu, tanto no domingo quanto na segunda-feira, de uma certa forma minimizou esse dado, tá? Disse que isso, no comparativo com a abstenção em 2018, que foi de 20%, foi uma elevação muito pequena. Pois é, ponto nessa afirmação dele. No estado do Rio Grande do Sul, a abstenção chegou a 34%. Em municípios como o Rio de Janeiro, por exemplo, a abstenção, o número de abstenção, votos brancos e nulos, se não me falha a memória, conseguiu ser muito maior do que os votos que os dois candidatos que vão para o segundo turno tiveram legitimamente nas urnas. Ou seja, há sim um movimento social e político das pessoas de não participar das eleições, de estarem cansadas de debater o tema política e estão optando então por não votar. É claro que isso abre precedentes muito ruins, porque a partir do momento em que você anula o voto, ou que você vota em branco, ou que você não vai votar, você garante a possibilidade daquelas pessoas que estão participando do pleito e que têm algum tipo de interesse em incentivarem as pessoas custeadas por elas, vamos dizer assim, para que participem do pleito. Isso é muito negativo, isso é muito ruim. Nós tivemos municípios que tiveram índice de abstenção de 30%, a população mais idosa participou e a população jovem não foi votar. Enfim, uma série de fatores que inclusive são hoje analisados. A quantidade de votos brancos, tanto para prefeito, foram 3 milhões e 900, quase 4 milhões de votos em branco para prefeitos, e para vereadores 4,4 milhões de votos. Votos nulos, ou seja, pessoas que digitaram números errados na urna propositalmente, foram 7 milhões para prefeito e 5 milhões e 600 mil para vereadores. Ou seja, é uma forma do protesto, é uma forma de protestar sim, mas é uma forma, chega a ser antidemocrática, porque nesse momento nós precisamos do engajamento exatamente popular das pessoas para elas exigirem depois as mudanças no processo político como um todo. Essa é uma atualidade, é uma informação que você deve acompanhar, porque provavelmente vai haver algum tipo de comparação nos próximos concursos com os índices de 2018. Tá? Com os índices que foram aplicados também em 2018. Nós temos vídeos antigos aqui no canal que eu falo das eleições de 2018 e também do índice de abstenção, de renovação na Câmara, como que aconteceu. Agora, no âmbito municipal, nós temos sim alguns índices para serem comemorados. Um aumento expressivo, inclusive, de vereadoras e prefeitas, ou seja, as mulheres participando mais do meio político. Também a participação de negros. Houve uma elevação, sim, mas ainda nunca, jamais equiparada pela quantidade de brancos que também participam do mesmo processo. Veja, nós estamos diante daqui 2 anos nós vamos ter as eleições presidenciais e as eleições municipais de 2020 apontaram esses caminhos, tá? Só que também tem um outro lado. O governo federal tem anunciado em várias ocasiões que métodos alternativos à eleição devem ser colocados, como, por exemplo, o retorno do voto no papel, ou pelo menos que o eleitor leve o seu voto para casa digitado no papel. Isso, inclusive, foi debatido no domingo à tarde, porque houve um ataque hacker aos servidores do TSE na madrugada de sábado para domingo, o que fez com que muitas pessoas não conseguissem gerar o e-título para votar, e fez com que os 2 servidores, que são supercomputadores do TSE, um deles fosse desligado preventivamente. O que fez com que o resultado das eleições, que no primeiro momento havia uma previsão
de tudo está sanado até por volta de 7, 8 horas, os resultados finais saindo por volta de 11, meia-noite. Claro, longe, quilômetros de distância, por exemplo, da eleição norte-americana, que ainda não acabou. Estados ainda estão contando o voto nos Estados Unidos. Mas isso levantou uma série de questões e uma série de problemas que provavelmente vão ser sanados pelo TSE, que garante a integridade do voto e a integridade do sistema. Vamos conferir, vamos continuar estudando, mas você tem que estar afiadíssimo com isso, porque provavelmente vão fazer um comparativo nas questões dos concursos futuros com os índices de abstenção de 2018 e agora de 2020. Já aproveitando o gancho e falando sobre a eleição norte-americana, Trump não admitiu até agora a derrota, tá? E não dá sinais de que isso vai acontecer. Mas o mais dramático, e o que se discutiu na semana passada, foram duas questões. Primeiro, que o Joe Biden já começou a montar o sistema de governo dele. Já conseguiu reunir apoiadores, grupos de apoiadores, já declarou, inclusive, que logo nos primeiros dias, os primeiros atos que ele vai fazer como presidente norte-americano é sim investir numa cura ou num tratamento ou no combate ao Covid-19, à Covid-19. Em contrapartida, Trump está insistindo na ideia da judicialização da eleição. E ele tem ainda esperança, já tem declarado isso, de que vai ganhar no Poder Judiciário o direito de continuar na presidência. Ele não sinaliza de nenhuma forma que vai deixar isso para o Joe Biden, inclusive está dificultando a transição. A Emily Murphy, que seria a chefe encarregada do setor que faz a transmissão dos comandos, né, de uma equipe que está saindo com a equipe que está chegando, que inclusive tem que ser passada pelo crivo do FBI para geração de senhas e acesso aos arquivos, etc. Ela não autorizou a equipe do Biden a ter acesso a essas informações. Ainda há muitos problemas para acontecer. E aí algumas pessoas, inclusive na internet, podem estar se perguntando, ok, mas e se acontecer a eventualidade de Donald Trump não aceitar, não reconhecer de forma alguma a vitória de Joe Biden e insistir, permanecer no cargo? O que pode acontecer? Bom, até 20 de janeiro, como o próprio vídeo vai falar, não acontece muita coisa, não há nenhum tipo de previsão legal. Só que ficaria um clima muito instável para a política norte-americana, que é a maior democracia de todo o planeta, né? Seria a primeira vez na história que isso aconteceria. O Trump teria que fazer o discurso da derrota, né? E pode ser retirado à força até da Casa Branca, por meios militares. Veja, uma situação que assim nunca foi imaginada. E não há nenhuma previsão, inclusive, de que isso tenha um precedente, antecedente histórico. Seria a primeira vez de alguém fazer isso. Insistir em não deixar uma outra equipe entrar porque ainda está em julgamento o seu processo para ser julgado entre os juízes, etc. Bom, de uma certa forma a gente vai continuar observando isso, porque os resultados da eleição norte-americana refletem diretamente aqui no Brasil, fazem com que a gente tenha um certo paralelo, mas que se torna muito frágil. A gente consegue perceber como que, nesse momento, o próprio status quo da política norte-americana fica muito fragilizada na mão de uma pessoa que não pode, que nesse momento não está admitindo a derrota. É, infelizmente, uma informação que você tem que estar antenado, porque isso vai gerar discussão, isso vai gerar outras informações, e a gente vai trazer aqui informações mais recentes para vocês sempre, toda semana, quando isso acontecer, tá legal? Última semana do âmbito internacional, uma semana muito cheia, como vocês estão percebendo, mas veja, uma notícia positiva, né? Um instituto, o Wynn Institute, que é ligado à faculdade de Harvard, a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, divulgou na Nature, na revista Nature Communications, publicou um estudo extremamente promissor do que seria uma espécie de vacina que foi testada em camundongos com muito sucesso para pessoas que tiveram algum tipo de câncer. O que seria essa vacina? Uma pastilha do tamanho de um comprimido que seria implantado subcutaneamente na região onde aquela pessoa teve células cancerígenas. Né? Isso, por exemplo, ajudaria alguns tipos de câncer, mulheres, por exemplo, que tiveram câncer de seio, né? Homens com câncer de próstata, pessoas com câncer de pele. Qual seria o diferencial dessa, digamos assim, dessa pastilha? Né? Ela desenvolveria anticorpos, ela é feita de um biomaterial, desenvolveria
algum tipo de anticorpo que faria com que haja uma reprogramação das células imunológicas, de forma a instruir essas células para que elas percorram todo o corpo, exterminando células que poderiam ser parecidas com aquelas que foram produzidas no local onde há o tumor. Tem um videozinho que mostra mais ou menos o funcionamento, né? E que garante, de uma certa forma, uma espécie de otimismo nesse ponto de vista na questão da pesquisa. Essa célula, que seria uma célula do anticorpo, atacaria essa célula cancerígena, uma vez que o corpo já está imunizado, e o corpo teria a resposta a dois processos através desse tipo de tratamento ao mesmo tempo, a quimioterapia e a imunoterapia. Seria uma associação de duas técnicas com muito menos invasividade, de forma gradual e que daria uma sobrevida a essas pessoas que tiveram esses cânceres para que eles não voltassem a ter novamente a reincidência de células cancerosas naquele local onde já foi feito um tratamento. Veja, algo muito otimista, muito promissor e uma informação que acabou ficando meio escondida nos veículos de comunicação, que nós estávamos em plena semana das eleições, o cenário internacional ainda dividido com essa questão da eleição norte-americana, mas essa é aquela informação típica que pode cair em concurso e você não pode deixar de saber dela e ter essa informação em primeira mão aqui no canal do Dr. Concursos e no meu canal aqui do professor Arnaldo Vieira, tá legal? Grave essa informação, estudos muito promissores que estão demonstrando a possibilidade de haver uma vacina futura que vai ajudar as pessoas a não terem mais cânceres nos locais onde já tiveram anteriormente. Muito interessante, muito positivo, extremamente importante nós falarmos disso e espero que vocês estejam gostando, tá legal? Deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilhe com a gente, escreva nos comentários o que vocês estão achando, é muito importante essa participação de vocês, tá legal? A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, até lá!